Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Muito bem, bom dia, meus preciosos irmãos em Cristo. O lava-pés. Jesus lava os pés aos discípulos, nos dando um exemplo. Agora, que exemplo é esse? Vamos meditar um pouquinho nisso. Que exemplo é esse que ele dá? Exemplo de humildade, né? Exemplo de humildade. Uma das coisas mais sagradas que há na Santa Ceia é o lava-pés. O lava-pés é por isso que nós temos a prática do lava-pés no dia da Santa Ceia. Não sei como funciona muito hoje nas denominações, porque o irmão Branham diz que Deus é perfeito em três, e se não houver o lava-pés na ceia, então não está completo. Então é batismo nas águas, a comunhão com pão asmo e vinho, ou seja, a Santa Ceia, e o lava-pés. Essas três práticas, ela está envolta a uma perfeição. E como nós acabamos de ler, Jesus Cristo nos dando exemplo de humildade, ele lavou os pés dos discípulos. Agora, um dos versículos que eu gostaria de ressaltar, para mim, é um texto áureo do lava-pés, é quando Jesus Cristo disse para Pedro: se ele não lavasse os pés, ele não teria parte com Jesus. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ele disse no versículo 8 de São João, capítulo 13, a escritura que nós lemos, do versículo 3 ao 17, e no versículo 8 Jesus disse essas palavras, que Pedro não teria parte com ele se não lavasse os pés de Pedro. Agora, outro versículo que me chama muito a atenção também é o versículo 16, onde Jesus disse: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui, este versículo, Jesus coloca todos no mesmo nível. Não há um maior que o outro, não há um mais digno do que o outro, né? Todos nós estamos lutando para viver uma vida consagrada. Somos cristãos, é o nosso dever tomar a ceia, é o nosso dever lavar os pés uns aos outros. Não é verdade, meus irmãos?
Vamos ver aqui o que o irmão Brana diz a respeito do lava-pés. Eu gostaria que você ouvisse isso com a sua na própria voz do nosso profeta, na mensagem Ordenação, a partir do parágrafo 89. Olha o que ele diz, que como é tremendo e maravilhoso isso. That is one of the most beautiful verses. Eu acho que é um dos mais belos versículos. I have given you an example that you should do as I have done unto you. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. We should do to each other in commemoration of this. It's been a Nós devemos fazer isto uns aos outros em comemoração. practice of the church, of this group of people gatherings, ever since we began. Tem sido uma prática da igreja, das reuniões deste grupo de pessoas desde que começamos. And before this tabernacle was ever built, when we were yet in cottage prayer meetings, we practiced feet washing. E antes mesmo que este tabernáculo fosse construído, quando ainda estávamos em reuniões de oração em casas, nós praticávamos o lava-pés. Our sisters go to the room in the back. Our brethren go to the room to the right. And we observe feet washing. Nossas irmãs vão para o aposento no fundo, nossos irmãos vão para o aposento à direita e cumprimos o lava-pés. Strangers, if you're with us tonight, we're only happy to have you to fellowship in these ordinances of God. Visitantes, se vocês estão conosco esta noite, estamos tão felizes em tê-los para confraternizar nestas ordenanças de Deus. I might explain, as I said a few moments ago, the thing that God left for us to do. Eu poderia explicar, como disse poucos momentos atrás, a coisa que Deus deixou para fazermos. Water baptism, one article, communion, and you remember that's only two. God is perfected in three. Batismo nas águas, um artigo. Comunhão. E recordem, esses são apenas dois. Deus é aperfeiçoado em três. Feet washing is the third thing. O lava-pés é o terceiro, vem? And we remember that years later, even in the Bible, some people E nós lembramos disso anos mais tarde, mesmo na Bíblia. try to say it's not necessary. Certainly, I don't mean to say that people's feet need washing. That isn't it. Algumas pessoas tentam dizer que não é necessário. Certamente, eu não quero dizer que os pés das pessoas precisavam ser lavados. Maybe theirs did not either. But it was an act of humility. Não é isso. Talvez o deles também não precisassem, mas era um ato de humildade. It's an act of doing just as essential as water baptism. É um ato de fazer simplesmente tão essencial quanto o batismo nas águas. Because he has said here that I have given you an Porque ele disse aqui que eu vos dei o exemplo example that you should do to each other as I have done to you. para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. And we find out that a widow could not be brought in among the people E verificamos que uma viúva não podia ser recolhida entre o povo unless she had lodged strangers and had washed the feet of the saints. a menos que tivesse exercitado hospitalidade e tivesse lavado os pés aos santos, mostrando-nos humildes. Showing ourselves humble. If anything that we want to be is humble. Because that's the secret to power. Porquanto, se há algo que queremos ser, é ser humildes, porque esse é o segredo do poder, é através da humildade. It's through humility. And you're always happy when you come out of these things. E você está sempre feliz quando você sai destas coisas, ao fazê-las. Of doing them, it's a blessed order, a fellowship that we observe here at the church. É uma abençoada ordem de companheirismo que nós observamos aqui na igreja.
Vocês observaram, meus irmãos? O que o nosso profeta diz é um segredo, é um sinal de humildade, o lava-pés. Foi exatamente porque Jesus nos ensinou. Ele demonstrou esta perfeita humildade, sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ajoelhando diante dos seus discípulos e lavando os pés deles. Irmão, irmã, siga esse exemplo, sigamos esse exemplo, para que cumpramos o dever de cada cristão, como cristão, de lavar os pés uns aos outros, porque isto é sinal de humildade. Deus te abençoe. Forte abraço, meu irmão, minha irmã, do meu coração para o teu coração, e um bom dia com Jesus. Deus te abençoe. Pois tem cuidado.